Consultório CBN. Nesta semana, tivemos a notícia publicada nos jornais que o senador José Serra foi diagnosticado com a doença de Parkinson, pediu licença do Senado por 4 meses. A doença foi diagnosticada em estado inicial. O senador vai precisar de um período de adaptação à medicação, segundo a assessoria dele. O suplente José Aníbal, do PSDB de São Paulo, assume o cargo e a gente traz esse destaque do noticiário político nacional para o nosso consultório CBN, querendo entender um pouco o que é a doença de Parkinson e também as evoluções, tanto no diagnóstico quanto nos tratamentos ao longo do tempo. E para falar a respeito desse assunto, eu converso agora com o Dr. Marcelo Freitas Schmidt. Ele é neurologista do Instituto de Ciências Neurológicas de São Paulo, também neurologista do Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo e Mirante, neurologista colaborador da Unidade de Pesquisa e Tratamento das Epilepsias da Unifesp. Dr. Marcelo, boa tarde. Já iniciou essa nossa conversa perguntando a respeito dos muitos avanços que nós tivemos em relação ao tratamento da doença de Parkinson nos últimos anos, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde, caros ouvintes. Obrigado pelo convite. Prazer estar falando com vocês. Então, o que a gente tem hoje, né, na evolução da doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson é uma doença que ainda, infelizmente, a gente não tem uma cura, mas temos sim tratamentos que melhoram muito a qualidade de vida dos pacientes, né? Ainda a figura maior, medicação mais importante, né, é o que a gente chama de levodopa, né? É uma medicação à base de dopamina. Nós temos hoje medicações adesivos, injetáveis, temos tratamentos cirúrgicos, né? O famoso estimulador cerebral profundo, né? É um dispositivo que a gente coloca uma região específica do cérebro que consegue modular e melhorar os sintomas na doença de Parkinson. Então, a gente tem uma evolução, apesar da cura ainda estar relativamente distante. Medicações para frear a doença estão para ser descobertas, investimento alto da indústria farmacêutica, da ciência, mas ainda a gente não tem essa medicação para isso, mas um tratamento adequado, multidisciplinar, a gente consegue ter uma boa qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson. Antigamente, quando se tinha o diagnóstico da doença, doutor, era muito complicado, porque essa doença degenerativa, né, explica um pouquinho melhor para a gente, mas com esses avanços, hoje se consegue ter uma qualidade de vida durante quanto tempo? Durante bastante tempo, a partir do diagnóstico da doença de Parkinson, doutor? Isso, então, ótima pergunta, assim, antes, né, do advento das medicações com eficácia para controle de sintomas, a gente tinha, sem dúvida, uma expectativa de vida menor. Hoje, né, com o tratamento, não só o tratamento medicamentoso, mas de extrema importância, o tratamento da reabilitação neuromuscular, né, fisioterapia, atividade física, né, educador físico tem um papel importante, a gente consegue prolongar, né, esse tempo. É difícil eu falar para você, olha, eu fiz um diagnóstico de doença de Parkinson, você tem X anos de vida. Isso existe uma heterogeneidade dos espectros clínicos da doença, a gente não consegue determinar esse tempo. Então, a gente coloca, eu posso dizer para você que a partir do diagnóstico, lembrar que normalmente são pessoas idosas, né? O diagnóstico normalmente, a maioria dos casos acima de 60 anos, tá? Pode acontecer Parkinson em qualquer idade, mas acima de 60 anos é a idade mais frequente. Então, eu posso tranquilamente, 1 década de vida, 2, se você for olhar na literatura, 7 a 15 anos, mas isso é um número muito cuidado, porque o quadro clínico, o cuidado, como esse paciente vai ser tratado, vai determinar o tempo de vida. Lembrando que o paciente não morre de Parkinson, ele morre com Parkinson, tá? Uhum. As complicações respiratórias, infecciosas que podem acontecer no Parkinson avançado é que provoca a morte
morte do indivíduo. E como é que é esse tempo de tratamento, doutor? Quando, até a exemplo de José Serra, é diagnosticado, a doença é diagnosticada. E quais são os passos? A partir do momento que a pessoa tem a informação, né, disso, quais são as linhas de tratamento que são seguidas? Tem um impacto para a qualidade de vida da pessoa? É medicamento? O que se faz a partir do momento que se tem o diagnóstico? Ótimo. Então, assim, fiz diagnóstico de doença de Parkinson. Então, a partir do momento que os sintomas estão incomodando o indivíduo, então, o sintoma comum, a lentidão, a dificuldade do movimento, a dificuldade para exercer a função que esse indivíduo faz, então, a medicação é instituída. A medicação, ela não é obrigatória a ser instituída exatamente no diagnóstico. Depender o quanto que isso atrapalha a vida do indivíduo, a gente inicia a medicação. O tratamento multidisciplinar é essencial. O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, psicoterapia, a própria reabilitação cognitiva, que normalmente é necessário quando tem alterações cognitivas, normalmente quadros mais avançados, mas o início do tratamento, tá, deve ser avaliado por um neurologista, tá, que vai definir as opções medicamentosas que a gente tem, a maioria à base da dopamina, tá? A necessidade de consultas frequentes, porque é uma doença evolutiva. Então, o ajuste fino do remédio, esse ajuste, ele deve ser feito sempre com acompanhamento contínuo, tá? Não é uma consulta a cada 2 anos, são consultas frequentes, vai depender do quadro de cada um, de como respondeu à medicação, né? E associações de medicações são extremamente importantes para uma melhor resposta clínica. Mas eu sempre reforço que o tratamento não é só o neurologista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, eles têm uma importância muito grande, semelhante ao tratamento medicamentoso. Agora, doutor, uma pergunta super importante, quais são os sintomas, né? Quando que a pessoa precisa procurar um médico, já é direto, geralmente é o próprio neurologista que identifica como as pessoas são encaminhadas para o neurologista, quais são os primeiros sintomas, né? As dicas aí que o corpo dá de que isso pode estar acontecendo? Então, assim, sintomas que permitem o neurologista fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico é feito pelo neurologista, é o especialista na doença de Parkinson, tá? Lentificação dos movimentos e redução da amplitude dos movimentos. Essa é a condição que a gente chama de bradicinesia, né? É o termo que a gente usa, é a condição necessária, né, para o diagnóstico, associado a pelo menos mais um sintoma, né? Qual seria esse? O tremor, né, que acho que popularmente todo mundo, quando vê alguém com algum tipo de tremor, já lembra da doença de Parkinson. O tremor do Parkinson é um tremor com a mão relaxada, aquele tremor em repouso. Quando o indivíduo vai, um exemplo, tomar uma água, normalmente o tremor melhora, né? O tremor do Parkinson é um tremor basicamente de repouso, tá? De mão relaxada. Outro sintoma importante da doença de Parkinson é a rigidez muscular, né? Rigidez, né? Dificuldade, parece que a musculatura do corpo está travada, dificuldade de executar o movimento, que vem junto com essa lentificação, comentei. A instabilidade postural, o desequilíbrio é outra coisa importante, tá? A marcha, a forma de caminhar do indivíduo com Parkinson tem características bem específicas, né? Peculiares, né? A marcha, uns passinhos bem curtos, com o tronco inclinado, tá? E outros, então assim, esses sintomas que eu comentei são os sintomas clássicos da doença, normalmente é o que vão aparecer primeiro, tá? Outros sintomas cognitivos, sintomas gastrointestinais, como constipação intestinal, perda do olfato, tá? Distúrbio do sono. Esses distúrbios até mesmo podem preceder em anos o aparecimento dos sintomas motores, né, que eu comentei. Então, é uma doença que envolve sintomas motores e não motores, tá? Mas o início, né, pode ter esses sintomas que eu comentei com vocês, alterações que a gente chama de prodrome. Antes da manifestação clínica, o indivíduo tem uma queixa de alteração olfatória,
constipação intestinal, uma alteração do sono bem característica, que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM, que é um sono com sonhos bem vívidos, o indivíduo se movimenta, os sonhos de fuga, de luta. Essas são as características da doença de Parkinson. Doutor, bom, tem alguma hereditariedade para a doença ou alguma maneira para se prevenir doença de Parkinson? O que já tem nesse sentido de estudos para entender qual que é o caminho, né? Por que algumas pessoas têm Parkinson e outras não? Tá, então assim, ainda temos muitas dúvidas em relação a isso. O que a gente tem de evidência, né, que a gente pode dizer? A maioria dos casos de Parkinson, aquele Parkinson que começa, né, depois de 60 anos, são Parkinson que a gente chama esporádicos, né? Um padrão esporádico que não tem um componente genético forte, não tem aquele componente genético, aquele padrão de uma herança mendeliana, né, autossômica, recessiva, dominante. É um padrão que a gente chama de esporádico, pouca relação genética. E a gente tem o parkinsonismo, que é mais raro, tá? Que muitas vezes acomete o indivíduo em idades mais jovens, tem história familiar positiva, que existe sim um padrão genético, tá? Existe mutação genética, existem alguns genes que a gente já conhece, que existe essa manifestação do parkinsonismo genético, que associado mais a um parkinsonismo mais precoce, história familiar positiva. Então, no parkinsonismo esporádico, aquele que aparece no idoso, menor esse fator genético. Agora, sim, qual a etiologia da doença de Parkinson? Em termos, o que causa? Infelizmente, né, existem teorias, tá? Teorias que a gente coloca aqui, sem dúvida, fatores genéticos e fatores ambientais estarão envolvidos. Existem teorias, até teoria intestinal, de que a origem da doença estaria no gatilho, né, ali, uma resposta inflamatória intestinal que desencadearia a resposta degenerativa, mas a gente ainda não sabe exatamente qual é a origem da doença de Parkinson. A gente sabe que degenera, existe uma proteína específica, né, alfa-sinucleopatia, né, a sinucleína, que é o nome da proteína que promove essa degeneração, mas a gente não sabe esse gatilho. Né? E, respondendo a outra pergunta, existe como eu me proteger da doença de Parkinson? Então, assim, isso é uma pergunta que o nível de evidência é muito baixo na literatura em, como eu vou evitar, qual o fator de proteção à doença de Parkinson e fator de risco. Existem alguns estudos colocando, né, como fator de proteção para a doença de Parkinson, os indivíduos que tomavam café, chá, e por mais estranho que pareça, o cigarro, né, pacientes que usavam cigarro tiveram menos Parkinson. Café, chá e tabaco. E o fator de risco para a doença de Parkinson, que também o nível de evidência é baixo, foi associado a lesões cranianas, lesões na cabeça, e exposição a pesticidas, mas a gente sabe que essa exposição a pesticidas está mais associada a um padrão de Parkinson específico, um Parkinson secundário, mas basicamente é isso que a gente tem na literatura. Ainda existem muitas dúvidas e a gente não tem nada evidente. Qual o fator de risco e fator de proteção bem esclarecido. Doutor, muito importante. Então, se a gente puder deixar uma dica, então, para as pessoas, né, que ficam com medo, é o quê? É exame preventivo? Tem alguma frequência? A partir de quando? Tá, então, assim, o diagnóstico, para a gente fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, tá, existe a necessidade de uma avaliação com o neurologista. Existem exames que conseguem detectar, antes das manifestações clínicas, eles conseguem detectar a doença. A gente tem um exame, ultrassom de mesencéfalo, próprios exames funcionais podem detectar, fazer um diagnóstico antes do quadro clínico, né? Porém, a gente tem que lembrar que não é uma doença que existe um tratamento curativo, nem um tratamento que impeça a reversão. O diagnóstico precoce é importante, né, para o indivíduo melhorar os hábitos de vida, como qualquer
necessita, né, hábitos saudáveis, mas principalmente, né, nesse aspecto seria importante um diagnóstico precoce da doença de Parkinson. Então, resumindo, o diagnóstico é feito pelo neurologista, tá? Com exame clínico, exames complementares quando tiver dúvida diagnóstica, e o tratamento é baseado nesse padrão multidisciplinar. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com o doutor Marcelo Freitas Schmidt, neurologista do Instituto de Ciências Neurológicas de São Paulo, também neurologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e Mirante, especialista da Academia Brasileira de Neurologia, conversando com a gente aqui, dando alguns pontos básicos para a gente entender o que é a doença de Parkinson. Inclusive foi notícia durante essa semana, José Serra diagnosticado com a doença de Parkinson, se afasta, pede licença por 4 meses, para esse início de tratamento. A gente segue acompanhando e traz aqui informações para você, esclarecimentos a respeito do que é a doença de Parkinson e principalmente como fazer esse diagnóstico ou o diagnóstico precoce também. Doutor Marcelo, muito obrigada pela conversa aqui com a revista CBN. Até uma próxima. Muito obrigado, agradeço o convite. Boa tarde. Repórter CBN.